Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Glória a Deus por mais uma noite em sua doce presença. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Amém, queridos? Diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o vento, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Amém, queridos? Oremos ao Senhor mais uma vez? Pai, nós nos achegamos ao Senhor nessa noite, com muita certeza de que a tua doce presença está nesse lugar. E nos achegamos, ó Pai, com expectativas de sermos moldados e transformados pelo Senhor, por meio da tua palavra. Porque somente ela pode trazer vida aos nossos corações. Ó Deus, e nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus,
Fala aos nossos corações. Aplica a tua palavra, de maneira que ela frutifique em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, a minha última ministração, eu estive falando acerca da providência divina em tempos de guerra. Hoje estaremos dando continuidade sobre a providência divina. Mas não mais em tempos de guerra, mas em tempos de desânimo. Amém? Queridos, o profeta Elias, ele foi um homem poderosamente usado por Deus. Exerceu seu ministério no período mais sombrio da história do povo de Israel. Corajosamente confrontou o rei Acabe, os profetas de Baal e o povo apóstata de Israel. Elias ora e Deus fecha os céus para que não chova. Elias é sustentado milagrosamente por corvos no deserto. Aqueles pássaros levam carne e pão diariamente. Elias é sustentado, amados, milagrosamente também por um improvável instrumento da providência de Deus, que foi a viúva de Sarepta. Ali ele vê o Senhor também multiplicar o azeite e a farinha. Elias ora e Deus faz reviver o filho daquela viúva que havia morrido. Elias ora para que Deus mande fogo dos céus e consuma o holocausto no Monte Carmelo, e assim acontece. E naquele dia, os 450 profetas de Baal são envergonhados. E o nome do Senhor é glorificado. Nessa luta titânica contra os falsos deuses, Elias se sai vencedor. Queridos, em seguida Elias ora por chuva. E Deus o responde e manda chuva. Um grande homem de Deus. Mas, amados, mesmo diante de tudo o que ele vivenciou, por causa da incompatibilidade entre aquilo que era visível e aquilo que era invisível, Elias se depara com um determinado contexto de sua vida, em que ele fica deprimido, em que ele é tomado pelo medo, pelo assombro. Após a sua retumbante vitória no Monte Carmelo, ele recebe uma mensagem ameaçadora da rainha Jezabel. A carta, a mensagem enviada a Elias, dizia o seguinte: que em 24 horas Elias seria morto. Queridos, é interessante que ela envia a mensagem chega a Elias. Ou seja, facilmente, se ela realmente queria somente matar Elias, ela o teria feito. Mas a estratégia da perversa Jezabel era outra. Ela queria destruir o ministério de Elias. Muito mais que feri-lo, muito mais que matá-lo. Ela queria paralisá-lo. Ela queria frear o seu ministério. E, amados, essa mensagem que Elias recebe, ela foi, de acordo com os psicólogos, psiquiatras diriam hoje, um gatilho. Um gatilho para a depressão de Elias. E então Elias, ele é tomado pelo medo, na tentativa de salvar a sua vida, ele foge. E, queridos, é interessante que ao mesmo tempo em que ele foge para salvar a sua vida, ao entrar na caverna, ele pede o que ao Senhor? A morte, né? Ele foge para salvar a sua vida, mas ele está em um conflito tão grande. Ao mesmo tempo, amados, e mais adiante, entra na caverna e ali ele permanece. É nesse contexto que Elias foge de Jezabel e entra em depressão. E, amados, é nesse contexto que o Deus de Israel, ele se revela a Elias como Deus da providência. Deus trata Elias, Deus o alimenta, Deus prepara uma mesa no deserto para o seu profeta deprimido, ferido. E o convida para um novo tempo.
para um recomeço. Amém? E queridos, por vezes nas nossas vidas nós também nos deparamos com circunstâncias em que por vezes somos tomados pelo medo. Talvez muitos de nós que aqui estamos tenhamos vivenciado algum episódio da nossa vida onde o medo tentou nos paralisar, onde o medo tentou nos ofuscar, onde o assombro tentou tirar de nós a visão do Deus soberano, do Deus da providência. E nos apresentou uma circunstância como se ela fosse determinante. E queridos, nessa noite eu gostaria de destacar algumas verdades para os nossos corações, para que não sejamos vencidos pelo desânimo. A primeira verdade, queridos, para que não sejamos vencidos pelo desânimo, é que nós devemos fixar os nossos olhos no Senhor e não nas circunstâncias. Amém? Versículo 3, acompanha comigo. Diz a palavra do Senhor: temendo, pois, Elias, diante da ameaça de morte feita por Jezabel, ele é tomado pelo medo e vencido pelo desânimo. Amados, de acordo com os sintomas identificados no comportamento de Elias, não há dúvidas de que ele está passando por um momento de depressão. E queridos, Elias estava filtrando tudo que era negativo. Foi caminhando para uma estrada de profundo desânimo, pessimismo, descrença e incredulidade. Ele passou a olhar para as circunstâncias como se elas fossem determinantes e deixou de olhar para o Senhor. E queridos, olhando para o texto, nós podemos enxergar alguns sintomas da depressão na experiência do profeta Elias. Nós vamos ver Elias com uma atitude excessiva de autoproteção. Ele foge ao receber aquela mensagem, a fim de se proteger, a fim de salvar a sua vida, como se o Deus de Israel não fosse suficientemente poderoso para salvar a sua vida. Elias, ele se depara com o isolamento do convívio social. É um outro sintoma que nós percebemos em Elias. Isolamento do convívio social. Ele foge, deixa o seu moço e vai para uma caverna. Um outro sintoma é o desejo de morte. Senhor, tira a minha vida. Na perspectiva de Elias, o ministério dele havia acabado. Ele era inútil. Um outro sintoma é o desequilíbrio no sono e na alimentação. Elias está sem se alimentar. O Senhor envia o anjo providencia o alimento, ele come e em seguida ele faz o quê? Dorme novamente. Um terceiro sintoma é que ele é tomado pelo pessimismo. O que é que ele diz para o Senhor? Senhor, só eu fiquei. E na verdade, o Senhor havia guardado para si 7.000, que não havia se dobrado a Baal. Mas na perspectiva de Elias, só restava ele. Somente ele. Queridos, o medo, ele ofusca a nossa visão, não nos permitindo ver a real situação. E quantas vezes também somos tomados pelo medo e vencidos pelo desânimo. E é nesses momentos, amados, que nós precisamos confiar no Senhor e não fixar os nossos olhos nas circunstâncias. Amém? Essa é a primeira aplicação para as nossas vidas. Devemos fixar os nossos olhos no Senhor e não nas circunstâncias. O salmista no Salmo 56, versículo 3, ele afirma: em me vindo temor, eu hei de confiar em ti. No Salmo 27, versículo 3, o salmista afirma: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Amém, queridos?
Segunda verdade para as nossas vidas: para que não sejamos vencidos pelo desânimo, devemos ter consciência de que somos apenas vasos de barro. Amém? Somos apenas vasos de barro. Queridos, é interessante que até o capítulo 18 nós vemos aquela grande figura, um grande homem de Deus, determinado, ousado, intrépido, corajoso. Mas o capítulo 19 nos revela um outro homem, completamente diferente. Nos revela um frágil vaso de barro, tomado pelo medo e vencido pelo desânimo. Versículo 3 diz: temendo, pois, Elias se foi, deixou o seu moço. Versículo 4 diz: e ele mesmo se foi ao deserto e pediu para si a morte. E aqui, amados, nós percebemos a fragilidade de Elias. Ele entrou em colapso emocional. Estava exausto, tomado por uma sensação de fracasso, falta de fé. E tudo isso levou Elias a uma depressão profunda. Queridos, a palavra do Senhor nos diz, em Tiago 5,17, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Em 2 Coríntios 4, versículo 7, diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em Salmo 103, versículo 14, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Queridos, segunda aplicação para as nossas vidas, é que nós também somos frágeis vasos de barro. Amém? Não existe super-herói. Não existe Mulher Maravilha. Não devemos alimentar uma autoimagem elevada acerca de quem nós somos. Somos frágeis vasos de barro. Mas também não devemos alimentar uma expectativa elevada acerca do outro, dos nossos líderes, dos nossos pastores, das nossas missionárias, como se eles também fossem super-heróis. Não, queridos, não há super-herói. Somos todos frágeis vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E, queridos, é importante termos essa consciência, para que não venhamos a confiar em nós mesmos, mas para que dependamos mais do Senhor. Amém? Parker afirma: Deus ressalta a fraqueza daqueles que Ele ama e usa. E, queridos, eu me recordo de Pedro, quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de Pedro. Pedro disse para o Senhor: Senhor, se necessário, eu darei por ti a minha vida. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, tu vai me negar. E então, quando Pedro se depara com um momento em que ele nega o Senhor 3 vezes, exatamente como o Senhor havia falado, e ele ouve o cantar do galo, Pedro é tomado por um sentimento de assombro. Não somos tão fortes quanto achamos que somos. Não somos super-heróis. E, queridos, sim, as doenças da alma são tão reais quanto as do corpo. Quantos cristãos apontam outros porque estão estão passando por um momento de depressão, de tristeza profunda. Quantos familiares não têm paciência para lidar? Eu sei que não é fácil. Mas ninguém é super-herói. Todos nós estamos susceptíveis a passar por circunstâncias como essa. Somos frágeis vasos de barro.
Queridos, em 2022, eu passei por um episódio na minha vida que eu não imaginava que eu iria passar. Eu sempre soube lidar muito bem com as minhas emoções. Sempre tirei de letra lidar com as minhas emoções. Sempre consegui fazer do limão limonada. Mas chegou um momento em que o limão ficou muito azedo. Em que eu não consegui enxergar a providência divina. E o pessimismo de repente tomou a minha visão, ofuscou a minha visão. O medo, a tristeza, a angústia. De repente esses sentimentos começaram a me paralisar. Começaram a me tirar da minha rota ministerial. E queridos, eu vi que eu não era tão forte quanto eu imaginava que eu era. Eu percebi que eu não sabia lidar tão bem com as minhas emoções como eu imaginava que eu sabia. E o Senhor me mostrou que eu era um simples, frágil vaso de barro. Amém? Para que a excelência do poder fosse dele, não minha. Terceira verdade para as nossas vidas, amados, é que para que não sejamos vencidos pelo desânimo, devemos nos lembrar que há uma providência divina que nos assiste em meio ao deserto. Amém? Versículo 5. Diz a palavra do Senhor que enquanto o profeta dormia, o Senhor enviou um anjo para suprir as suas necessidades, queridos. Acompanhe comigo, diz, deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou ele e disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Amados, aqui nós vemos a providência divina. A providência divina por meio daquele anjo. Descrito aqui no versículo 7. E amados, em algumas versões esse termo anjo está com letra maiúscula. E aqui, amados, é o título, quando nós encontramos essa expressão anjo do Senhor em letra maiúscula. Esse título, dado no Antigo Testamento, esse título é dado no Antigo Testamento à segunda pessoa da Trindade, ao próprio Jesus. É aquele mesmo Jesus que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abdinego naquela fornalha. É o mesmo Jesus que agora vai assistir o profeta deprimido lá no deserto e vai preparar para ele uma mesa. A fim de reanimá-lo, Deus envia um anjo. Mas Elias não consegue enxergar os atos da providência. Elias está alheio, Elias está indiferente, ele está tão deprimido que ele não consegue enxergar a providência divina. Mas, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que a providência independe do que fazemos. Deus continua cuidando de nós. Mesmo quando não enxergamos, Ele continua cuidando. A providência continua nos assistindo. E, queridos, quando nós olhamos no decorrer do ministério, da biografia de Elias, nós vamos perceber que essa providência está acompanhando a vida dele. No capítulo 17, Deus tinha feito a provisão de pão e carne no rio Querite através de corvos. Diz que ao amanhecer e ao anoitecer o Senhor enviava corvos que levavam pão e carne. No capítulo 17 ainda fala que Deus tinha feito a provisão na casa de uma viúva em Sarepta. Uma mulher que estava já sem expectativa de futuro, que já não tinha mais nada. E o Senhor faz multiplicar o azeite, a farinha. E então ele vê a providência do Senhor. E agora, amado, de uma maneira tão pontual ali naquele deserto.
em um contexto tão inusitado. Terceira aplicação para as nossas vidas, amados, é que há uma providência divina que nos assiste em meio aos desertos de nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Deus não permite que desfaleçamos nos desertos de nossas vidas. O deserto é pedagógico, é um instrumento didático do Senhor nas nossas vidas para que cresçamos, para que amadureçamos, para que o conheçamos mais, para que dependamos mais dele somente. Mas o deserto não vem para nos matar, para nos destruir. Deus cuida dos seus filhos em meio ao deserto. Haverá sempre uma providência divina que nos assistirá em tempos de deserto e em tempos de desânimo. 2 Coríntios 4, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: perseguidos, mas não desamparados. O Senhor nunca desamparará os seus. Em 2 Timóteo 4, versículo 16, verso 17, o apóstolo Paulo afirma: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças e fui liberto da boca do leão. Aqui eram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Homem que viveu intensamente a sua vida para o Senhor. Uma vida de abnegação, dedicação ao Senhor, ao seu serviço, à sua obra. E chega ao final da sua vida. E o apóstolo Paulo está aprisionado, já com a sentença de morte, seria degolado por Roma. E chega um episódio em que o apóstolo Paulo, já no último capítulo, capítulo 4, o último capítulo da sua carta ao seu filho na fé, um jovem pastor Timóteo, ele diz: Timóteo, todos me abandonaram, fiquei só. E ele afirma, ele prossegue dizendo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças e fui liberto da boca do leão. Assistência divina está sobre o seu povo. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos diz em Isaías 43, quando passares pelas águas eu estarei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Deus zeloso. Em Isaías 49, versículo 5, a palavra do Senhor diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa venha se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente diante de mim. O Senhor não se esquece dos seus filhos. O Senhor não nos julga. O Senhor não se assusta com as nossas fragilidades. Ele sabe quem nós somos. E Ele está pronto a nos assistir e a nos revestir de forças. Amém, queridos? Por vezes não conseguimos enxergar os atos da providência em nossas vidas. Mas eu quero convidar você nessa noite a trazer à sua memória os feitos de Deus a seu favor. Eu queria que você trouxesse a sua memória nessa noite, nesse momento, como o Senhor te tem amparado, como o Senhor tem cuidado de você, como o Senhor tem cuidado da sua família. Eu sei, amados, que é um problema da nossa própria natureza filtrarmos apenas o que é negativo e perdermos de vista todos os atos da providência divina. Mas o Senhor nos chama nessa noite a olharmos para Ele, a percebermos os detalhes da sua providência. Amém?
Uma quarta verdade para as nossas vidas, já estamos caminhando para o final, é que para que não sejamos vencidos pelo desânimo, devemos confiar na sua graça e andar por fé. Amém?